Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. A partir de hoje estamos dando início a mais essa nova série de mensagens. Vamos ruminar durante 6 meses as mensagens que têm como tema principal nossa atitude para com as verdades. A palavra de Deus nos traz muitas verdades. E as verdades da verdade, elas pertencem a Deus. Deus é a verdade, Cristo é a verdade e o Espírito é o Espírito da verdade. E nós encontramos essas verdades na palavra de Deus. Porém, essas verdades que estão na palavra de Deus não são apenas para nós conhecermos, são para nós praticarmos. E elas podem mudar a nossa vida. Fala para quem está ao teu lado, essas verdades podem mudar a nossa vida. Bom, o tema dessa mensagem 1 é aparentemente algo que todos nós já conhecemos bem, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma verdade bíblica. Isso está tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. E o nosso encargo hoje à noite, antes de entrar na palavra que foi falada essa semana, que nós lemos no Alimento Diário, é nessa introdução estabelecer um fundamento, principalmente para irmãos novos ou para os jovens, sobre por que nós invocamos o Senhor. Será que é uma invenção nossa? Será que, irmãos, vocês acham que nós inventamos isso? Não. Nós temos um firme fundamento bíblico sobre essa questão de invocar o nome do Senhor. E além de termos um firme fundamento bíblico, nós já temos muitas experiências. Quem já teve experiência aqui com invocar o nome do Senhor? Amém? Irmãos, nós precisamos valorizar essas experiências. Eu, por exemplo, tenho dois momentos que aconteceram comigo. Um na época da faculdade, quando o professor pediu para nós fazermos um projeto. Era novinho na faculdade. E aí ele era um professor judeu. E ele pediu para nós apresentarmos chama risco preliminar, é o esboço inicial de um projeto. Pediu para toda a turma. Aí no dia da apresentação, foi um coleguinha lá no quadro, tal, chegou lá e ele era boizinho, né? Desenhou, falou, e o professor ficou olhando. Quando ele terminou, o professor falou assim: isso é uma droga. Como é que você entrou na universidade? Isso é algo para se apresentar? Imagina. Aí o rapaz voltou para o lugar dele. Aí ele falou assim: o próximo. Nessa hora, quem que é o próximo? Quem quer ser o próximo? Todo mundo olhou para mim, irmãos. Engraçado, né? A turma todinha olhou para mim. Aí eu fui para o quadro. Aí cheguei no quadro, peguei o giz. Oh, Senhor Jesus. Aqui eu estou com o microfone, viu, irmão? Lá não tinha microfone. Mas o Senhor ouviu. Eu invoquei o nome do Senhor e apresentei aquele risco preliminar, aquele esboço de projeto, a intenção que eu tinha planejado. E quando eu terminei, o professor falou assim: é isso. Está vendo como é simples? É isso. O que eu queria que vocês fizessem, é isso que ele fez. Aí meus colegas vieram em mim e falaram assim: como é que você fez? Aí eu falei: eu fiz assim, ó. Ó Senhor Jesus. Amém! Essa foi uma experiência. Teve uma outra experiência que eu lembro, a gente passando por muitas situações difíceis com a família, e eu estava tão angustiado, tão oprimido, irmãos, que sabe quando você sente que você vai ficar meio louco? Vocês já tiveram essa pressão, né? Aí eu estava em Ribeirão Preto, eu saí de Brasília, fui para Ribeirão Preto, eu lembro andando na rua, irmãos, eu tive que ficar meio louco ali, não tinha jeito que saber. Eu sei que eu comecei a invocar o nome do Senhor, com desespero,
mas invocar de todo o meu coração: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E fui invocando, mano. Não sei quantas vezes eu fui invocando. Eu só sei que no final eu estava cheio de Deus. Amém. Várias experiências, né? Nós temos várias experiências, mas eu não quero ficar aqui falando das experiências, porque os irmãos também têm. Irmãos, invocar o nome do Senhor não é uma invenção nossa. Primeiro item é mandamento de Deus. Invocar o Senhor é o quê? Mandamento de Deus. Nós vamos ler vários versículos. Abra aí, por favor, Jeremias 33. Sandrinha já mencionou isso durante o hino, mas é bom nós sabermos os endereços. Principalmente jovens, anotem, viu? Anotem, porque um dia vocês vão precisar falar para outros. Então é importante vocês terem isso daí gravado, não só nos corações, mas também escrito. Amém? Ninguém precisa ficar decorando não, mas é bom ter uma ideia de onde é que está. Amém? Vamos ler Jeremias 33, 3. O que fala? Amém. Amém. Vamos ler mais forte, irmãos. Amém. Invoca-me. Amém. Amém. A palavra de Deus é palavra de Deus. Na palavra de Deus há muitas promessas de Deus. Então nós temos que ler essas promessas com fé. Amém? Recebendo o que está escrito. E aqui Deus fala para o povo dele: invoca-me. Eu não sei porquê, irmãos, quando eu me converti, meus colegas de rua, tinha um monte de colega, e eles nunca tinham lido a Bíblia, eles não liam a Bíblia, irmãos, não sei se nunca, mas eles não liam a Bíblia, mas um versículo eles sabiam que, não sei, fala assim, não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como é que eles sabem um negócio desse? Não leem a Bíblia, mas falavam para mim, você está chamando o nome de Deus em vão. Eu falei, eu não estou não. Eles têm um versículo que fala isso, é verdade, nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão, mas isso aqui não é tomar o nome do Senhor em vão, irmãos. Deus fala para nós, invoca-me. Isso é uma ordem ou não? E ainda tem o benefício de você ser obediente. Ele fala, se você me invocar, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Amém! Senhor Jesus! E é impressionante, irmão, se você lê a Bíblia sem invocar o nome do Senhor, parece que a Bíblia está fechada. Mas você começa a ler a Bíblia invocando o nome do Senhor, Deus vai se revelar para você. Amém? Então o primeiro item é mandamento de Deus. Deus é que falou para eu invocar. Então, se Deus falou, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer. Segunda questão é nossa necessidade. Por um lado é um mandamento de Deus, por outro lado é uma necessidade humana. Quem aqui precisa de Deus? Eu preciso de Deus, não é? Nós fomos feitos para Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, e em nós há uma necessidade de Deus. Nós precisamos de Deus, irmão. Nós podemos negar, rejeitar, mas um dia nós vamos ser confrontados e nós vamos ver, eu preciso de Deus. Pode ter dinheiro, pode ter posição, pode ter cargo, pode ter o que for, mas lá dentro tem algo que fala, isso não é suficiente. Você precisa de Deus. Amém? E isso foi visto lá no início, em Gênesis capítulo 4, lá nas primeiras gerações da humanidade, na primeira geração da humanidade, Adão e Eva, eles perceberam isso daí. Então em Gênesis capítulo 4, depois que Abel já tinha sido morto por Caim, o Lameque já tinha matado um homem, porque havia sido ferido, e um rapaz porque o pisou, quer dizer, já tinham 3 pessoas, já tinham morrido já. Aí, Adão e Eva naquela situação, o que fazer agora? Nós saímos do jardim do Éden,
saímos da presença de Deus, mas sem Deus nós não temos alegria, não temos proteção, não temos segurança. O que fazer? Enquanto eles estavam no Éden, eles tinham Deus, Deus era o suprimento deles, era alegria, era segurança, Deus era tudo para eles. Cortaram a ligação com Deus, perderam isso. Então chega um momento, o homem se vê frágil, ele se vê mortal, e aí ele clama, e é o que aconteceu aqui. Em Gênesis 4, 25 e 26, tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Daí os homens começaram a invocar o nome do Senhor, mostrando a necessidade do homem. O homem começou a clamar, naquela época eles clamavam Senhor, ou Jeová, ou Javé, eles chamavam o Senhor naquela época. Bom, essa é uma necessidade humana, o quê? Chamar pelo nome do Senhor. O Salmo 116, é um salmo também tremendo, porque ele fala várias vezes fala sobre invocar. Ele fala assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Isso não é um movimento que a gente faz só na reunião, não, irmãos. Invocar o Senhor não é algo que em momentos da nossa vida. Ele diz aqui, é enquanto eu viver, mostrando uma necessidade. Eu preciso invocar o nome do Senhor, porque eu preciso de Deus. Amém? O invocar o nome do Senhor, além de ser um mandamento, uma necessidade, ele nos leva, ou ele nos une a Deus. Quem acha aqui que precisa se unir a Deus? Eu preciso me unir a Deus. Sem Deus, nós estamos perdidos, né? Mas nós podemos, por meio de invocar o nome do Senhor, nos unir a Deus. Onde é que está isso? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, fala, ninguém pode falar Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém, irmãos. E 1 Coríntios 6, 17, fala, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Como é que eu posso me unir a Deus? Eu sou pequeno. Quem é o homem? Como é que o homem pequeno pode se unir a esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, grandioso? Nós podemos nos unir invocando o nome dEle. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por exemplo, se eu falar aqui, Daniel, quem é que vai responder? Mas por quê? Eu chamei um nome. E daí? Um dia eu fui na tenda, né? As pessoas que estavam passando na tenda lá, os irmãos estavam falando assim para elas. A pessoa chegou lá, pediu oração, né? O irmão falou, antes de orar por você, eu quero te falar. Você conhece alguém sem nome? A pessoa ficou olhando. Vocês conhecem alguém sem nome? Todo ser humano tem um nome. E o nome é para ser chamado. E o nome está relacionado a uma pessoa. Você chama um nome, quem que aparece? É uma pessoa, não é? Chamei Daniel, presente. Mas eu chamei um nome, mas por quê? Se eu falar assim, Daniel, vem aqui. É isso mesmo. O Senhor é mais rápido, tá, irmãos? Obrigado, irmão. Porque o nome é a pessoa. Nós temos um nome. Gostemos ou não do nosso nome, nós temos um nome. Agora o Senhor tem um nome. E esse nome é para ser chamado. E quando você chama o nome dele, você se une a ele. Amém? Graças a Deus. Bom, e essa mensagem fala aqui, por que nós invocamos o Senhor? Para sermos salvos. Precisamos ser salvos ou não?
precisamos ser salvos. Salvos de Satanás, salvos do mundo, não é? Salvos do ego, salvos de tantas situações. E o Senhor é uma promessa que está no Antigo Testamento, e essa mesma promessa se repete no Novo Testamento. Onde está no Antigo Testamento essa promessa? No livro de Joel. Alguém acha Joel? Rapidinho para mim agora. Vamos ver quem acha o mais rápido aqui. Joel, é um livro fácil de achar na Bíblia. Muito fácil. Todo mundo acha Jeremias, Salmo, Isaías, é muito fácil, livro grande, né? Joel, cadê? Quem achou? Oh, amém. Então quem achou, levanta e lê o versículo 32. Joel 2, 32. Pode ler junto, não tem problema não. Amém. 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 Vocês veem, o livro de Joel tem essa promessa que nos últimos dias, irmãos, nos últimos dias, iria acontecer que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Aí Pedro, no dia de Pentecostes, ele levanta e cita de tantos versículos que há na Bíblia, ele cita Joel. Um pescador, irmãos, um pescador iletrado, falou: olha, isso aqui que vocês estão vendo, está falado lá em Joel. Eu falei: o quê? Como é que Pedro descobriu que em Joel tinha isso? O Espírito inspirou ele a invocar o nome do Senhor e a citar esse versículo, porque invocar o nome do Senhor nos salva. Amém. Além de nos salvar, por que invocamos o nome do Senhor? Para desfrutar de todas as riquezas de Deus. Por que nós invocamos? Para desfrutar de todas as riquezas de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 12. Alguém acha para mim e lê? Amém. Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e o grego. Amém. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Amém. Esse texto, o apóstolo Paulo fala que o Senhor, Ele é Senhor de todos. Amém, não é? Ele é teu Senhor ou não? Amém. Ele é meu Senhor. Amém. Ele é teu Senhor ou não? Amém. Mas aí ele modifica algo. Ele é rico para com todos os que o invocam. Quem quer provar as riquezas de Deus? Se você quer provar, você precisa invocar. Amém? Então, por que invocamos o nome do Senhor? Primeiro, é mandamento de Deus. Segundo, é nossa necessidade. Terceiro, por meio de invocar, nós nos unimos a Deus. Quarto, por meio de invocar, nós somos salvos. Quinto, por meio de invocar, nós provamos as riquezas de Deus. Sabe por quê? O Senhor, Ele é o grande eu sou. Lá em Êxodo, capítulo 3, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo dele da escravidão, o Senhor enviou Moisés para o povo dele, e surgiu uma conversa muito interessante entre Moisés e o Senhor. E Moisés falou assim, a partir do versículo 11, Êxodo 3, 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? É uma boa pergunta, né? Quem sou eu? Começou bem. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Amém. Eu não sou, olha, não fica preocupado com quem você é. Eu serei contigo. Amém. E esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: olha só, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser:
o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Qual que é o nome dele? É para mostrar que nesse universo só Deus é. Não fica preocupado se você não é. Muitas vezes quando eu estou orando, eu falo, Senhor, eu não sou um bom filho, não sou um bom marido, não sou um bom irmão, não sou um bom vizinho, não sou um bom... Fico querendo ser alguma coisa, né? Aí o Senhor fala assim, você não precisa ser, eu serei contigo. Agora, Ele é, amém? Ele é um bom filho, Ele é um bom irmão, Ele é um bom marido, Ele é um bom vizinho. O Senhor é. Então, se nós precisamos de algo, qual que é a resposta dele para nós? Eu sou. Pergunta para quem está do outro lado, o que que você precisa? O Senhor vai responder, eu sou. Amém. Quem aqui precisa de paciência? O Senhor vai falar, eu não vou te dar paciência, eu sou paciência. Quem aqui precisa de perseverança? Quem precisa de amor? Né? Irmãos, o Senhor é. Ele é a realidade de tudo que o homem precisa. O homem precisa de alegria, o Senhor responde, eu sou. O homem precisa de segurança, o Senhor responde, eu sou. Amém. Então, eu desfrutei esses dias um outro versículo, Jeremias 10. Como que eu desfrutei desse versículo? Jeremias 10, versículo 6. Diz assim, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu... Amém. Vamos ler juntos? Amém. Ninguém, fala com fé, irmãos, amém. Ninguém... Amém. Ó, irmãos, claro que há muitos outros versículos. Se você pegar a Bíblia, há uma linha. Os patriarcas invocavam o Senhor, os reis invocaram o nome do Senhor, depois os profetas, eles invocaram o nome do Senhor. Até o povo judeu, embora tenha resistido, negado Jesus como Messias, nos últimos dias, lá no livro de Zacarias, eles também invocarão o nome do Senhor. Claro, vai ser uma situação muito difícil. Eles vão ser provados como se prova a prata. Mas naquele dia, eles vão invocar o nome do Senhor. Agora eu quero perguntar para os irmãos. Bom, que temos que invocar o nome do Senhor é bíblico. Agora, por que nós invocamos ó Senhor Jesus? Nós podemos invocar ó Deus? Claro. Podemos ou não? É claro. Ó Deus, não tem problema nenhum. Ó Pai, podemos invocar o Pai ou não? Claro. Nós estamos chamando o Senhor. Ele é Deus, Ele é Pai. Mas por que nós chamamos ó Senhor Jesus? Aí nós precisamos da base bíblica também. É o que eu falei para os irmãos. Não é só questão de experiência. Na experiência nós estamos claros, não é? Mas além da experiência, nós temos um firme fundamento. Atos capítulo 4. Aqui em Atos 2:21, o apóstolo Pedro, um dia de Pentecostes, ele pegou esse versículo lá de Joel e mostrou para eles, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí eles podem falar, mas peraí, nós temos invocado o Senhor, mas nós temos invocado Jeová, temos invocado Javé, Deus, eles invocavam, irmãos, mas agora surge um povo da terra chamando um outro nome. E que nome é esse? Atos 4, versículos 11 e 12. Pedro falando o seguinte: este Jesus é pedra,
rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos. Que nome que é esse? Jesus. Que nome que é esse? E você sabe o que significa Jesus? Jeová, a nossa salvação. E Jeová significa, eu sou o que sou. Então Jesus é, eu sou o que sou, a sua salvação. Então não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Há esse nome. E em Atos 7, nós temos a experiência prática disso que Pedro falou. Em Atos 7, havia ali um diácono na igreja em Jerusalém, chamado Estevão. Estevão, ele era um homem piedoso, ele era um homem de bom testemunho, ele era um homem cheio do Espírito e um homem cheio da palavra. Se você ler o capítulo 7 de Atos, você vai ficar impressionado. Você vai falar, esse Estevão é que devia ser apóstolo. Mas ele era um diácono, ele era um irmão que servia a igreja. Mas isso mostra que mesmo quem serve a igreja pode ser cheio do Espírito. E pode ser cheio da palavra. E ele discorreu a história do povo de Israel. Ele fez um resumo maravilhoso do Antigo Testamento. E o semblante dele era como de anjo. E ele, claro, ele conduziu o Antigo Testamento até chegar em Cristo. Mas quando ele falou do Senhor e falou que eles tinham rejeitado a Jesus, os judeus tinham rejeitado os judeus, eles ficaram furiosos, pegaram nas pedras e lançaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejar esse servo do Senhor. Em Atos 7, versículo a partir do 55, amém? O que diz? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, preste atenção, ele invocava e dizia algo, Senhor Jesus. O que ele invocava? Senhor Jesus. E dizia, recebe o meu espírito. Então, a partir de Atos, irmãos, aqui, depois que Pedro falou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, os irmãos em Jerusalém, eles começaram a invocar um novo nome. Que nome é esse? Jesus. E Pedro falou no discurso dele, que é esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele não é pequenininho como vocês pensam. Ele é Senhor. E Ele é Cristo. Ele é o ungido. E os irmãos espontaneamente começaram a invocar o nome do Senhor em todo lugar, a ponto deles serem identificados por invocar o nome do Senhor. Atos 9, versículo... Falando para os jovens aí, vão tomando nota, viu? Porque um dia vão perguntar para você, por que você invoca o nome do Senhor Jesus? Por que você não invoca só a Deus? Ué, eu tenho porquê. Eu não sou contra quem fala ó Deus, de vez em quando eu também falo ó Deus, mas há um porquê nós falamos Senhor Jesus. E não é só Jesus não, viu? É Senhor Jesus. Tanto é que uma vez eu estava na faculdade, eu estava lá no CA, no centro acadêmico, apareceu um colega meu e falou assim, tem uma coisa que eu não gosto em você. Eu
fiquei assustado, né? O colega falou, e você ficar chamando Jesus de Senhor? Eu olhei para ele e falei, ó Senhor Jesus. Me deu a dica. Quer dizer que não só isso me une a Deus, isso incomoda o inimigo. Vocês viram aqui na época de Estevão? Eles tapavam os ouvidos. O nome de Jesus incomoda. Incomoda, irmãos. E você já não teve essa experiência, quando você não está no Espírito, e alguém invoca o nome do Senhor? Você fica incomodado ou não? Por que você fica incomodado? Tem nome mais belo do que esse? Tem nome mais poderoso do que esse? Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. Mas se alguém invoca o nome dEle e eu não estou no Espírito, você fica incomodado. Olha, Atos 9, é a experiência de Ananias. Porque é o seguinte, o apóstolo Paulo, ele chegou um momento, ele não aguentava de ver esse povo invocando o nome de Jesus. Ele invocava outro nome. Paulo era zeloso, ele era um fariseu. Ele invocava o nome de Deus também. Mas apareceu agora um povo chamando Jesus. E chamando Jesus de Senhor. Ele começou a perseguir essa turma. Quando os que estavam em Jerusalém saíram de Jerusalém, porque já não podia mais invocar o nome do Senhor em Jerusalém, foram dispersos, Paulo falou, bom, acabou meu emprego aqui. Onde é que eles estão? Estão em Damasco. Pegou carta e foi para Damasco. E aí no caminho ele teve um encontro com o Senhor, né? Sabemos a história de Paulo. Nós vamos ao longo desse semestre falar mais disso. Não é o ponto central dessa mensagem. Mas Paulo começou a ser um perseguidor dos que invocavam o nome do Senhor. Aí Deus chega para um irmão chamado Ananias. Falou, Ananias, o negócio é o seguinte. Vai lá na rua direita, na casa de Judas, né? E você vai encontrar lá Saulo. Ele está orando. E você vai lá falar para ele que ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. O Ananias falou, que isso? Eu ir lá? Aí o Ananias, ele pregou para Deus, você acredita em negócio desse? Ele falou, Deus, você não conhece esse homem não? Você acha que Deus não conhecia? Mas ele falou, irmãos, essa é a beleza da Bíblia e dos nós seres humanos, temos fraquezas, temos ou não temos? E ele começou a argumentar com Deus, eu falei, não, eu não vou não. O senhor não conhece esse homem? O que ele tem feito? Os males que ele tem feito? Aí, Atos 9, 13, fala assim, Ananias respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome. Amém? Aí no 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí o Ananias fechou o contrato. Quer dizer que ele vai sofrer também? Então tá bom. Espera aí, ele só fez todo mundo sofrer, e esse homem não vai sofrer? Não, pode deixar, ele também vai sofrer. Mas aqui mostra que os irmãos tinham uma característica. Claro, como é que eles sabiam? Eles só foram chamados de cristãos em Atos 13. Então como que Paulo sabia que alguém seguia Jesus? Se ele falasse, ó Deus, os judeus falavam também. Se ele falar, ó Jeová, os judeus falavam também. O que seja. Mas surgiu um povo chamando Senhor Jesus. É esse, pega ele. Pode prender. Prende esse, prende aquele, claro. E eles invocavam, irmãos. Porque desde o início do dia de Pentecostes, os irmãos começaram a invocar. Por isso, nós jamais podemos parar de invocar, irmãos. E a Bíblia toda tem essa linha dos que invocavam o nome do Senhor. E prestem atenção, aqueles que invocam o nome do Senhor, eles têm a comissão de Deus. Eles têm a unção do Espírito. Tem, irmãos. E o que aconteceu? A partir de um certo momento, por causa da perseguição,
os que ficaram em Jerusalém foram intimidados a não mais invocar o nome do Senhor publicamente. Não vou dizer que eles não invocavam, mas pararam de invocar o nome do Senhor publicamente. Claro, porque se invocasse seria preso. Então, só que, irmãos, você sabe, tem lições a aprender disso. Uma das lições é, se você parar de invocar o nome do Senhor, não vai diminuir as perseguições. Elas vão continuar. Só que tem um problema, quando nós paramos de invocar o nome do Senhor, a bênção de Deus vai para outro. Se nós pararmos, Deus vai chamar alguém para invocar e para declarar o nome dele. É forte, irmãos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, não se ouve mais sobre invocar o nome do Senhor. O Senhor precisou pegar Ananias. Se eu fosse Deus, eu ia pegar Paulo, João, Tiago e falar, ó, vai lá falar com o Paulo, né? Mas o Senhor pegou Ananias. Por que Ananias? Ananias invocava. Tanto invocava que chegou lá em Atos capítulo 22, quando Ananias foi falar com Paulo, olha o testemunho que ele dá aqui, ó. Ananias ficou cheio de fé, viu, irmãos? No início é que nem a gente, né? Eu não vou não, mas depois que você fala, não, ele vai sofrer, pá, vamos lá. Aí, Atos 22, a partir do versículo 12, foi Paulo dando testemunho, apresentando na defesa dele, ele falou assim, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse, Saulo, o quê? Saulo? Lá para o Senhor eu falei, esse homem, agora está falando, Saulo, irmão. Graças a Deus, o Ananias se arrependeu, amém. Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Isso mostra que a primeira pessoa que Paulo viu depois que encontrou com Jesus foi Ananias. A primeira pessoa que ele viu foi esse irmão chamado Ananias. 14. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Como? Ele falou, peraí, será que ele converteu mesmo? Vamos lá, Paulo. Paulo se converteu, irmãos, e não só ele foi impressionado por isso, onde Paulo ia, ele levou o nome do Senhor, e ele se tornou um propagador de invocar o nome do Senhor Jesus. Quem foi que falou para Lucas o que aconteceu com Estevão? Quem escreveu Atos foi Lucas. Quem foi que falou? Lucas estava lá? Quem estava naquele momento que Estevão estava sendo apedrejado e invocava? Saulo. Ele ouviu ou não? Ele ouviu. E ele se tornou uma pessoa. Ele falou, Senhor, eu agora preciso ser alguém que leva o nome do Senhor onde quer que eu vá. E isso ele passou a fazer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. O que fala? Paulo, né? Paulo apóstolo, pela vontade de Deus, ele escreve à igreja de Deus que está em Corinto. Olha aqui, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles. Você vê aqui, já naquela época, por onde Paulo ia, ele levava os irmãos em todo lugar a invocar o nome do Senhor. Bom, irmãos, por quê?
Porque esse nome está acima de todo nome. Alguém tem dúvida disso ou não? Onde é que está escrito isso? Filipenses capítulo 2. Abram aí, Filipenses 2. Por que então, lá em Atos 4, fala que não há salvação em nenhum outro nome. Aí Filipenses 2, também foi uma carta escrita por Paulo. Olha a ousadia de Paulo em afirmar isso. Ele diz o seguinte, em Filipenses 2, versículo 9. O Senhor Jesus, ele se humilhou, ele se esvaziou ao máximo. Mas no 9 fala, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima. Aí alguém pode ter dúvida, mas que nome é esse? Aí o 10 ele continua, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Amém. Para a glória. Amém. Então aqui mostra que nós invocamos o nome do Senhor Jesus. Primeiro, não há salvação em nenhum outro nome. Segundo, esse é o nome que está acima de todo nome. E terceiro, quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus, quem ganha a glória? Deus Pai. Quem quer que o Pai ganhe glória aqui? Eu quero. Mas quando você fala Senhor Jesus, ou Jesus é o Senhor, o Pai ganha a glória. Porque é claro, o Pai investiu tudo no Filho dele. Entregou o Filho dele para ser humilhado, não é? Para ser escarnecido, para ser até mesmo, imagina, na glória, o Senhor era, os anjos olhavam para ele e falavam assim, santo, santo, santo é o teu nome, não é? Isso é na glória. Aqui, os homens falaram assim, você é Beelzebu. Você acredita num negócio desse? O Senhor foi chamado pelos homens de Beelzebu. Ah, se eu fosse ele, eu falei, melhor ficar, não é melhor ficar num lugar onde todo mundo te chama de santo? Né? Quando a gente está com os irmãos, todo mundo, ô santo. É muito bom, né? Mas ser chamado de Beelzebu, isso mostra que o Senhor investiu tudo no Filho dele. Mas o Senhor não veio como um herói, ele veio porque ele sabia qual era a vontade do Pai. E ele foi até o fim. E ele morreu por nós. Uma morte vergonhosa. Só bandido morria, era crucificado. E para os judeus era um sinal de maldição ser colocado na cruz. Maldito que é pendurado no madeiro. Imagina, e o Senhor morreu morto, que nem aqui fala, em morte de cruz. Quando o Senhor morreu, o Pai falou, agora é hora de eu exaltar. E o Senhor o exaltou. O Pai não só o ressuscitou dentre os mortos, mas lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém. Então, irmãos, falar Senhor Jesus é forte. Não pense que é pequeno. Agora, como nós devemos invocar esse nome? Salmo 119, 145. Salmo 119, versículo 145. Vamos lá. Amém. Diz o quê? De todo o coração eu te invoco. Amém. Como é que nós devemos invocar? De todo o coração. Nós já vimos o nome do Senhor está acima de todo nome, mas a nossa atitude, é o que nós estamos vendo, ao invocar o nome do Senhor tem que ser de todo o coração. Amém. Além de ser de todo o coração, nós precisamos invocar o nome do Senhor crendo com o coração. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Senhor Jesus. Amém.
versículo, vamos lá, versículo 8 em diante. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será. Significa o quê? Não é só da boca, é de coração. E não é só de coração, é crendo no coração. Então quando você invoca crendo, vai mudar a sua vida. Amém ou não? Quando você fala Senhor Jesus, crendo que esse é o nome que está acima de todo nome, que Ele é o eu sou, Ele é o grande eu sou, que Ele veio para nos salvar, e que Ele vai nos salvar. Quando você invoca, Ele te salva. Amém. Senhor Jesus. Uma das experiências que me marcou muito foi meu pai. Meu pai era espírita, ele zombava da gente depois que a gente creu no Senhor. Falava, agora virou padre, porque a gente vivia pregando. E ele desprezava a gente, desprezava os irmãos. Mas a vida dele não tinha testemunho para poder, vamos dizer assim, nos inibir de continuar invocando o nome do Senhor. Porque o dia que nós cremos no Senhor e conhecemos a igreja, conhecemos essa família maravilhosa, louvado seja o Senhor. Nós que éramos uma família que estava se quebrando, cada um indo para um lado, quando o Evangelho chegou, a família se uniu. Meu irmão foi restaurado, minha mãe foi restaurada, eu fui restaurado, mas ele estava resistente. Aí um dia, numa reunião, onde nós estávamos aperfeiçoando os irmãos para pregar o Evangelho, quem que aparece na reunião? Meu pai. E no meio da reunião, o que ele faz? Ele se levanta e começa a invocar o nome do Senhor. Gritando, irmãos, Senhor Jesus, todo mundo olhou. O que aconteceu? O Senhor sabe o que fazer, irmãos. Ele é Deus, e há poder no nome dEle. Ó Senhor Jesus! Naquela época, meu pai não morava em casa. Primeira atitude dele, depois que invocou o nome do Senhor, voltou para casa. Segunda, foi batizado. E o Senhor fez o que devia fazer. Misericórdia de Deus, irmãos. Há poder nesse nome. Fala para quem está ao teu lado, há poder nesse nome. Mas nós temos que invocar de todo o coração, crendo no nosso coração. Também precisamos invocar com reverência. Não é só da boca, é do coração. E não é só com a boca e com o coração. O joelho precisa se dobrar. Irmãos, falar do nome do Senhor deve nos levar a reconhecer o que todo o universo já reconhece, que Ele é Senhor. Por isso que fala que um dia, hoje eu posso não querer, mas um dia, todo o joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar. Por isso que nós temos que falar do nome do Senhor. Um dia, as pessoas não gostam de dobrar o joelho, mas um dia, isso mostra o quê? Nós vamos fazer isso com reverência. Muitas pessoas falam de Jesus, né, blasfemando, ridicularizando, mas nós não. Nós invocamos com reverência. Para mim, eu tenho certeza, para nós, Ele é Senhor. Você pode falar isso? Para mim Ele é Senhor? Então fale. Amém. E outra coisa,
não só de coração, não só de todo coração, não só crendo, não só com reverência, mas junto com os irmãos. Por que que nós, quando nos reunimos, invocamos o nome do Senhor juntos? 2 Timóteo 2:22. Quem aqui foi lavado pelo sangue do Senhor aqui? Amém. Olha, Paulo, eu vou te contar. Que troca que Deus fez, né? O Senhor falou: judeus, vocês vão matar Estevão? Tá bom, pode matar, mas eu vou pegar o melhor de vocês. Pegou Paulo. Em 2 Timóteo 2:22, para o seu jovem cooperador, ele falou assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que invocam o Senhor. Amém? Então aqui mostra que a experiência de invocar o Senhor é individual, mas também é coletiva. É junto com aqueles que de coração puro invocam o nome dEle. Amém? Quando é que nós devemos invocar o nome do Senhor? Se você abrir o seu alimento diário, os irmãos fizeram uma coisa muito bacana aqui no alimento diário. Essa página aqui, não é? Fizeram um destaque aqui. Aqui diz o seguinte: assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Sabe, as pessoas são muito místicas, né? Uma vez eu fui falar com o diretor de um jornal, isso foi lá em Nova York, isso. E ele estava muito deprimido. Aí, ele era um brasileiro, trabalhava no jornal lá, e ele me recebeu, ele estava deprimido. Eu falei para ele: olha, vou ensinar o senhor uma respiração. Ele já se botou em posição assim. Claro, né? Se eu falasse já, né, ele não ia. Falou: vou ensinar uma respiração. Ele já. Então o senhor agora vai inspirar profundamente. O senhor repita comigo. Oh. Aí ele. Oh. Aí eu falei assim: agora o senhor tem que continuar essa respiração. Eu fiz isso com ele não sei quantas vezes. Vamos lá. Oh. E ele estava lá. Agora eu falei: só que isso não é suficiente. Quando o senhor fala, ó, o senhor só está se esvaziando. O senhor precisa agora receber aquele que é, aquele que pode suprir a sua carência, aquele que pode mudar a sua vida, aquele que pode salvar o Senhor. E essa pessoa é Jesus. Então agora o senhor fala comigo: Senhor Jesus. Aí ele fez, irmão. Com uns eu faço, agora faz assim com a mão: ó, Senhor Jesus. Aí ele fala. Com alguns eu falo: bota a mão no coração. Aí eles põem a mãozinha no coração. É bonitinho demais, irmão. Quando você está no Senhor, você tem autoridade. Põe a mão aqui. Aí põe a mão aqui. Ó, Senhor Jesus. Eles invocam. Essa é a oração do simples. Não é? Eu tive essa experiência. Você conhece a oração do simples? Ela é bem simples. Invoca comigo: ó, Senhor Jesus. Lá no semáforo em Foz do Iguaçu foi quando o Senhor me deu. Irmão, semáforo lá em Foz do Iguaçu, pregar o evangelho em semáforo não é brincadeira. 30 segundos. E você lá falando com a pessoa e olhando para o sinal, e ele também olhando para você, olhando para o sinal, e você olhando para o sinal. Você não sabe se olha para ele, olha para o sinal. 30 segundos, irmão. O que você vai falar? Aí eu comecei a rir. Eu falei assim: eu quero ensinar para o senhor a oração do simples. O senhor conhece ele? Não, ele conhece a oração de não sei o que, então, ele conhece um monte de oração, mas a oração do simples. Aí eles davam uma olhada para mim. Não, eu falei: ela é bem simples. Eles riam. Eu falei: fala comigo: ó, Senhor Jesus. Aí eles: ó, Senhor Jesus. Aí o sinal abria. Eu falei: vai com Deus, meu irmão. Ela é muito simples, irmão. Você não tem. E foi salvo. Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça a respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Ao fazê-lo, jogue fora todos os temores,
medos, tristezas e pecados, e receba o Senhor Jesus como vida, alegria, paz e encorajamento. Invoque o quê? Ó Senhor Jesus! Várias vezes durante todo o dia. Amém. Deixa eu ler as experiências de algumas pessoas na Bíblia. Salmo 50. Irmãos, os homens de Deus, eles aprenderam essa oração simples. Às vezes a gente é muito complicado e muito orgulhoso, tá? A gente é muito orgulhoso de não querer chamar o nome do Senhor. Ele fala, eu vou dar conta, Satanás, é isso mesmo. Tenta mesmo. Não invoca não, não invoca não. Invocar é para ignorante, não invoca não. Ele sabe o poder que tem esse nome. E sabe o que pode acontecer com você quando invocar? Salmo 50, versículo 15. O que diz? Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me... Invoca-me no dia da angústia. Quem tem angústia aqui de vez em quando? Não é? Nós passamos por situações. E o que você vai fazer no dia da angústia? O que Deus falou para fazer? Foi Ele que falou, irmãos. Invoca-me. Invoca-me e eu te livrarei. E tu? Estava assim. Oh, Senhor Jesus. É assim mesmo. Outra situação, outro versículo que eu amo. Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Esse capítulo 3 é o capítulo que Jeremias começa em plena depressão, viu, irmãos? Se você for ler esse capítulo, você vai ver, ele estava deprimido. O negócio estava feio. Mas ele teve uma virada. A virada está no versículo 21. Ele falou assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. Versículo seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa que não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, amém, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Bom, aí ele passa por uma experiência, mais para o final do capítulo. Olha aqui, ó, Lamentações 3, versículo 52. Olha o profeta, olha só, um homem de Deus, alguém servindo a Deus, falando a palavra de Deus, passa por perseguição? Claro, e ele passou. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Você já teve inimigo no trabalho assim? Sem motivo? Todo mundo já teve. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Ó, o cara já está no buraco. Fizeram o que ainda? Jogaram pedra nele. Aí, pior ainda, águas correram sobre a minha cabeça. Então disse, estou perdido. Mas o cara está no buraco. Turma jogando pedra nele. A água começa a subir. Alguém já passou por essa situação? É pior que isso aqui? Quer situação pior do que essa? Mas olha o que ele fez. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Amém! De onde? Da mais profunda cova. Não adiantava chamar o amigo, não adiantava chamar papai, mamãe. Ele estava na mais profunda cova, mas tinha alguém que ele podia chamar. E ele chamou. Ouviste a minha voz. Versículo 57. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste? Amém. Vamos orar e ler esse versículo aqui. Dá tempo ainda. Vai lá, irmãos. Ora e lê. De mim te aproximaste no dia que te invoquei. Disseste? Amém. Oh, Senhor. Sabe, irmãos, nós em angústia, em tribulação, nós devemos invocar o nome do Senhor. Outra situação que nós devemos invocar o nome do Senhor é para ser perdoado.
Outra situação para invocar o nome do Senhor, para ser purificado. Em Mateus 8, apareceu um leproso. E a Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus 8, versículo 2. Ele viu quem o Senhor era, ele viu quem ele era. A lepra na Bíblia representa a rebelião. E ele chegou, Mateus 8, 2. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Amém? Vamos falar juntos? Senhor, se quiseres, podes me purificar. Isso é uma adoração, irmãos. É você reconhecer quem você é e reconhecer quem o Senhor é. E que Ele pode te purificar. Amém? Ele pode ou não pode? Amém? Ele pode ou não pode? Amém. Jesus é o Senhor. Bom, Senhor Jesus. Em Apocalipse, tem 2 cartas aqui para as igrejas que o Senhor não repreende as igrejas. E essas 2 igrejas têm várias coisas em comum. Uma das coisas em comum é que elas são perseguidas. Uma é a igreja em Esmirna e a outra igreja em Filadélfia. E para a igreja em Esmirna, o Senhor fala assim, no versículo 9: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. No final do versículo ele fala: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? O que fez da igreja Esmirna ser uma igreja perseverante à perseguição e a essa tribulação? Foi o fato deles, por meio do ministério de João, eles foram ajudados a viver no Espírito. Eles foram ajudados a invocar o nome do Senhor, a guardar 2 coisas: o nome e a palavra de Deus. Isso a gente vê pelo Antipas. Antipas é alguém que viveu na época de Esmirna, mas quando chegou Pérgamo, ele foi morto. E o Antipas, segundo aqui Apocalipse, capítulo 2, 13, fala: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer dizer, o Antipas, que significa contra tudo, ele representa os irmãos da igreja em Esmirna, aqueles que passaram por sofrimento. Eles eram fiéis, eles eram testemunhas fiéis, e eles guardavam 2 coisas: o quê? O nome, conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Então, irmão, quem quer ser fiel aqui até a volta do Senhor? Nós vamos guardar essas 2 coisas: o nome e a palavra, porque a palavra é que produz fé em nós. E para a igreja em Filadélfia, capítulo 3, versículo 8, o Senhor fala assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste. Então, irmãos, nós não podemos parar de invocar o nome do Senhor. Amém? Se nós queremos ser fiéis, nós vamos continuar invocando o Senhor até a volta dele. Mas invocar de todo o coração, crendo, com reverência, não é? Declarando que Ele é o nosso Senhor. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Agora vou pedir para 2 irmãos Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Esquece de quem está do teu lado. Fecha o teu olho e invoca o nome do Senhor. Amém.
Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém.